Olá, alunos, eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula nós vamos estudar vetores. Grandezas físicas. Podemos dizer de um modo mais usual que grandeza é tudo aquilo que pode variar quantitativamente, né? De modo geral, a gente pode dizer que é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E as grandezas são divididas em dois grupos: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Grandeza escalar, ela fica totalmente, definida, você vai entender muito bem ela ao ouvir, dela um valor, um número e uma unidade. Exemplo, a temperatura. Se eu falar que a nossa temperatura é 36 graus Celsius, ao falar 36, eu estou falando o número. A unidade, graus Celsius. Você entendeu a temperatura. Massa. A minha massa é 72 quilos. Eu falei um número e falei a unidade de medida. Ficou entendido. A calor. Calor é uma energia. Então, são 25 joules. Então, eu falei o número 25 joules. A unidade, ficou entendido. Tempo. São 16 minutos. O número, o 16. O minuto, que é a unidade, ficou totalmente entendida. Então, esse tipo de grandeza que você fala o número e sua unidade, você entende totalmente ela é chamada de grandeza escalar. A outra grandeza é a grandeza vetorial. São aquelas que, além do valor, além do número e de uma unidade medida, ainda precisam de uma direção e de um sentido para que fiquem totalmente determinados. Exemplo, velocidade. Nós estudamos na unidade anterior que uma velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Aí você se lembra por que ela era positiva ou negativa? Por quê? Porque dependia da direção e do sentido. Quando a velocidade era a favor da trajetória, ela é positiva. Quando ela é contra, ela é negativa. Então, ela depende, depende de um ente diferente daquilo que nós falamos. Depende da direção e do sentido. Por exemplo, se você falar que um automóvel subiu um morro a 80 km por hora ou desceu a 80, não é bem diferente? Porque descer é fácil. Agora, subir um morro, se for um morro muito difícil, aquele sentido diferente torna aquilo um pouco mais difícil. Agora, força. A força é um outro exemplo de grandeza vetorial. Deixa eu te pedir, arraste essa cadeira aqui com uma força de 10 newtons. Mexa com a cadeira, mas mexer para onde? Para a esquerda? Para a direita? Para frente? Para trás? Então, você está precisando aí, de uma direção e um sentido para aplicar uma força nessa cadeira. Isso quer dizer, então, que força, ela é uma grandeza vetorial. Agora, a aceleração. A aceleração também, pensa comigo, quando você está andando num automóvel com uma certa aceleração ali. Se for falado, acelera positivamente. Positivamente significa que você vai aumentar a velocidade. Agora, se acelera negativamente, significa que aquela aceleração vai provocar uma redução de velocidade. Então, a aceleração é uma grandeza que depende da direção e do sentido. Então, esses são alguns exemplos de grandezas vetoriais. Se você falou o número e uma unidade de medida, você entendeu? É uma grandeza escalar. Falou um número, uma unidade de medida, ainda não entendeu? Precisa de uma direção e de um sentido? Então, você tem ali uma grandeza vetorial. Agora, vetores. É um ente matemático abstrato, você não vai ver ele, não é concreto, é abstrato, definido por um valor real, um número. A gente vai chamar esse valor de módulo ou de intensidade. Grave isso aqui, tá? Você vai ouvir muito na parte de dinâmica. Módulo quer dizer o número, ou intensidade, mesma coisa. Associado a uma direção e um sentido. Representação gráfica de um vetor. Para representar graficamente um vetor, usamos um segmento de reta orientado. Temos aqui um segmento nascendo em A e terminando em B, com 3 unidades de comprimento, em que a unidade vale desde esse tracinho até esse tracinho. Cada medida aqui vale 1. Então, o segmento de A até B vale 3 U's. Tem aqui o módulo, o módulo é o valor dele, 3U. A direção é a reta R, a mesma da reta, R. Sentido, essa reta R é uma reta horizontal aqui. E o sentido é de A para B. Direção, para ficar bem entendido, direção é só uma reta, tá? Pode ser horizontal, pode ser vertical, tá? Uma reta. Agora, sentido, você tem que ir nesta reta e dizer de onde ela está indo e para onde. Aí você vai dar o sentido a esta reta. O módulo do vetor representa numericamente o comprimento da sua reta.
O vetor acima, né, tem módulo de 3u, que é igual à distância entre os pontos A e B. Para indicar os vetores, usamos as seguintes notações. Um V, né, com a setinha de segmento em cima, ou, né, AB com o segmento em cima, onde A é a origem e B é a extremidade. Principais características de um vetor. O módulo, nós já falamos, é o valor dele, né, é o comprimento do segmento, através de uma escala pré-estabelecida. No exemplo anterior, né, aquela escalinha ali, né, cada espaçozinho daquilo valia 1, então era 3U. O módulo de um vetor é indicado utilizando-se duas barras verticais. Módulo, na matemática você também aprende isso, né? Módulo tem essas duas barras verticais. E o segmento aqui, né, orientado. Lê-se módulo de A. Na matemática você aprende que o módulo é a distância entre um valor e a origem. Esse valor é sempre positivo. Direção, reta que contém o segmento. Sentido, é a orientação que você deu, né, a esse segmento. É da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda, é de baixo para cima, é de cima para baixo. Isso é sentido. Vetor oposto. O vetor oposto é aquele que possui o mesmo módulo, o mesmo valor, a mesma direção, mas porém o sentido é oposto. Ó. Veja a seguir um exemplo com o vetor e seu respectivo oposto. Aqui o vetor A, né, saindo de baixo para cima, da esquerda para a direita. E o vetor menos A, o vetor oposto, o vetor simétrico, né, ele sai de cima para baixo, da direita para a esquerda. Se nós fôssemos colocar, né, o vetor menos A sobre o vetor A, você ia dizer que um vetor anula o outro. E você vai ver que realmente é isso que acontece. Imagina que uma pessoa saiu aqui do pé desse ente, chegou até aqui em cima. Aí depois ele sai daqui e volta até aqui. Qual o deslocamento dele? Zero. Ele acabou terminando, né, no mesmo lugar que ele estava, ele saiu. Né? Então, ao somar vetores opostos, né, o resultado será zero. Adição vetorial. Determinação do vetor soma ou vetor resultante a partir de dois ou mais vetores. Então, a adição vetorial, né? Você vai somar os vetores, né, e vai encontrar um vetor resultante, um resultado, a partir de dois ou mais vetores. Pode ser efetuado através do método gráfico, né, do método com desenhos, né, ou do método analítico que envolve cálculos. Método gráfico. Regra do polígono. Ligam-se os vetores, né, origem com a extremidade. O vetor da soma, o R, é o que tem origem no primeiro vetor e a extremidade na extremidade do último vetor. Então, temos aqui um exemplo. Ó, vetor A, vetor B, vetor C, vetor D, todos soltos entre si. Vamos somar esses vetores. Então, o vetor A acabou aqui. Então, eu pego o vetor B, encosto daqui, né, ele está um pouco inclinado para cima, vai encostar do mesmo jeito. Olha como é que ficou aqui o vetor A, na sequência o B. O B termina subindo. Ao terminar o B, nós vamos bem nessa pontinha aqui e colar o C. Só que o C desce. Então, eu tenho que colar o C descendo. Depois vem o D. O D está na horizontal andando para a esquerda. O tamanho dele, né, o comprimento dele. Então, terminou o C, eu coloco o D. Ao terminar o D aqui, o meu vetor resultante, o resultado é esse vetor vermelho. Então, é desde o ponto de saída do vetor A até o ponto de chegada do vetor D. Então, isso aqui é o meu vetor resultante. É o resultado do nosso cálculo, do método gráfico. Regra do paralelogramo. Os dois vetores a serem somados devem estar unidos pela origem. Então, vamos lá aqui, o vetor A e o vetor B. Método gráfico na regra do paralelogramo. Então, o vetor A começou aqui, né, da esquerda para a direita. Então, o vetor B também eu vou colocar ele aqui, na mesma origem do A. Se eu colocar na mesma origem do A, eu vou ter essa figura aqui, ó, o vetor A e o vetor B. Aí eu vou formar, né, eu vou fechar um paralelogramo. Eu imagino que esse B pode estar aqui no paralelo. O vetor A pode estar aqui também paralelo ao vetor A. Então, o vetor resultante vai ser desde essa origem até esta origem. Se eu estivesse aqui, por exemplo, olhando um retângulo, né, tridimensional, seria a nossa diagonal, né? Então, essa diagonal é que é o meu vetor resultante. Disso aqui, vão surgir vários cálculos que você ainda vai ver. Método analítico, né? São os cálculos. Podemos encontrar o módulo da resultante de dois vetores, sabendo-se apenas o módulo dos vetores e o ângulo entre eles. Exemplo, sejam dois vetores de módulos, né, de valores A e B, e que formam entre si um ângulo θ. Se θ for 0 grau entre eles, né, os vetores são paralelos, têm a mesma direção e o mesmo sentido, conforme a figura. Olha aqui o vetor A, olha o vetor B.
Então, o vetor A terminou aqui, eu tenho que pegar o vetor B e colar ele aqui. Qual o vetor resultante, né? Desde o início até o final do último, né? Então, eu vou ter que somar eles. Então, o vetor resultante, basta você somar os números que estão envolvidos, que aqui estão representados por A e B, ok? Sempre que eles tiverem a mesma direção, o mesmo sentido, você vai só somar os valores. Segundo, e se o ângulo entre eles, entre os vetores, for 180 graus? Tá aqui. Os vetores são paralelos, têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos, conforme aqui o nosso esquema. Vetor de A até B e depois, né, de B em direção para A. Como é que você vai fazer para encontrar o vetor resultante? Imagina o seguinte, ó, esse vetor A ele é maior do que o B, né? Então, se eu pegar aqui o A acabou aqui, eu venho e colo, né, o B, né, o pé no meu vetor aqui. Então, ele vai sair daqui para a minha esquerda e vai terminar por aqui mesmo. O que vai sobrar? Uma diferença aqui. Então, o vetor resultante vai ser a diferença A menos B. Então, se eles forem opostos, gente, é só fazer A menos B e você vai ter o resultado. Esse resultado é chamado vetor resultante, né? Agora, e se os vetores tiverem entre si um ângulo de 90 graus? Né? Que o vetor A na horizontal, o vetor B na vertical e um ângulo entre eles de 90 graus. Esses vetores são chamados de vetores perpendiculares. Aí, como é que você vai calcular o vetor resultante? Eu posso imaginar que aqui, né, existe uma diagonal aqui. Se eu fizer a regra do paralelogramo, né, ligar uma diagonal aqui, eu posso imaginar o meu B à direita aqui, né, ou o meu A aqui embaixo. Eu vou ter um triângulo. E esse triângulo vai ter um ângulo reto. E esse ângulo reto vai proporcionar eu usar o teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras? Você lembra da matemática? Ele é hipotenusa ao quadrado, vai ser o nosso R. É igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é do R. Vai passar para a direita virando raiz. Então, o vetor resultante será a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, guardou aí? Sempre que o ângulo entre eles for 90 graus, você vai usar o teorema de Pitágoras. 4. Se o ângulo for um ângulo qualquer, diferente dos mencionados anteriormente, não é nem 0 grau, não é 180, não é 90, os vetores são oblíquos, conforme o desenho abaixo, ó, em que a origem do vetor A indo para a esquerda e baixo, e a origem do vetor B para a direita e para baixo. O ângulo aqui é bem maior do que 90 graus. Nesse caso, você vai usar lá da matemática a lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Aqui é R ao quadrado é igual. O R é o resultante, né? Seria eu formar aqui um vetor resultante, né? Pela regra do paralelogramo, né? Tem que imaginar aqui o vetor A aqui, ó, passando por aqui. O vetor B aqui. Então, eu teria uma resultante, ó, por aqui assim, ó, seguindo meu mouse. Essa resultante faria com que eu aplicasse a lei dos cossenos. É o A ao quadrado mais B ao quadrado mais, lá na fórmula matemática, você vai ver que o menos, né? Mas aqui na física a gente vai usar um mais para usar os ângulos, né, positivos. 2 vezes o vetor A, vezes o vetor B, vezes o cosseno de θ. Fez isso? Fez essa conta? Primeiro o quadrado, né? Depois você multiplica, soma-se, você vai tirar a raiz quadrada. Então, o vetor resultante é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Decomposição vetorial. Em alguns casos, dentro da física, principalmente na dinâmica, você vai ter que fazer a decomposição vetorial, né? Que ela é usada para facilitar e calcular, né, o cálculo do vetor resultante. Então, imagina que nós temos o vetor A, que é o resultante. Se eu quiser decompor ele e levar para o eixo X, eu vou ter o AX. Se eu quiser levar ele para o eixo Y, eu vou ter o AY. Agora, como é que eu calculo isso, tá? Aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo por causa do plano cartesiano. Aqui eu tenho o cateto oposto, né? O cateto oposto é o mesmo AY. O A é a nossa hipotenusa e o AX é o cateto adjacente. Se eu quiser calcular o AX, tá? Como é que eu calculo o AX? AX é igual o vetor A vezes o cosseno do ângulo. Por que assim? Porque o cosseno, né, o cosseno de qualquer ângulo, é sempre o cateto adjacente pela hipotenusa. Algo que também você aprendeu na matemática. Então, cosseno do ângulo lá do seu 9º ano, hein? Vamos lembrar a matemática do 9º ano. Cosseno de um ângulo, o cateto adjacente, que aqui é o AX, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, se eu quiser achar o AX, eu multiplico o cruzado. AX é igual a vezes o cosseno do ângulo. E se eu quiser achar o AY, né? Como é que eu acho o AY? O AY vem do seno. E o seno, gente, é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto aqui nessa linha pontilhada é o mesmo AY. Então vai ficar AY
por A. AY por A. Se eu quiser achar o AY, eu multiplico cruzado. AY é igual a A vezes o seno do ângulo. Deste modo, podemos escrever ainda, né, essa relação que eu coloco aqui, que vocês conhecem muito bem, que ainda o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual, a hipotenusa ao quadrado é o A. AX ao quadrado, né, é um cateto, mais o outro cateto, que é o AY ao quadrado. Versores. É um vetor unitário, módulo igual a unidade, vale 1 cada um, usado para definir uma direção e um sentido. Vamos analisar aqui essas expressões. O versor A, olha o versor A aqui na diagonal, né? Ele anda 1 para a horizontal e sobe 2. Na horizontal, vamos chamar de x, ó, 1x, e sobe 2. Na vertical, 2y. Olha o B. O B foi só na horizontal. Quantas unidades? 3. Então, o B é igual a 3x. Agora, vamos olhar para o C. O C ele não tem nada na horizontal, é só na vertical e está descendo. Então, o C é menos 2y. Agora, o D. Vamos olhar para o D. O D ele está descendo e andando para a esquerda. Então, ele anda 2 para a esquerda, então ele anda para o lado negativo de x. Então, menos 2x. E desce, né, negativamente também, descendo é negativo. Ele volta, 2y, menos 2y. E o E, ele avança para a direita, 2 unidades, então 2x. E desce 3, 2x menos 3y. Isso aqui é um versor. São versores. Então, queridos, chegamos ao final desta aula. Agora, eu espero que você resolva os exercícios do seu livro, que foram postados juntamente com este conteúdo, né? Fique com Deus e até a próxima.